o histórico problemático que a Disney quer esconder de você. Isso é uma informação fortíssima, mas saiba que a Disney não é a empresa mais boazinha do mundo e tem um passado meio obscuro. Mas vamos lá, a Disney sempre foi uma empresa à frente do seu tempo em muitos aspectos, que produzia filmes e desenhos muito lindos. Então, pensar algo desse gênero vindo dela soa até meio absurdo, mas isso acontece porque ela conseguiu esconder muito bem isso de você. Quando o anúncio de Oiê Primos veio a público, um enorme debate sobre preconceito e Disney surgiu, e muitos alegavam que tudo que era mostrado no desenho era estereótipos contra povos latinos, principalmente mexicanos, e realmente eram, já que no trailer podemos ver vários estereótipos bizonhos, como o fato de ser uma família de gente latina, onde todos os parentes moram tudo na mesma casa. Primos, tios, avós, todo mundo junto na mesma casa, o que é um pensamento bizarro que eles têm de nós lá fora, de latinos americanos. Eles sempre as mostram em lugares sujos e extremamente populosos, e a Disney vem numa onda de tentar ser cada vez mais atual e inclusiva, e mete logo uma dessa, o que mostra que eles não são tão desconstruídos quanto eles realmente dizem que são, e ainda tem uma mente bem presa em algumas coisinhas. Embora a equipe defendesse o projeto da Disney, assegurando que ela foi inspirada nas experiências reais de suas infâncias, em uma família mexicana-americana e multicultural, as pessoas continuaram bravas e a denunciar o desenho por espalhar estereótipos raciais. Muitos falaram sobre o efeito sépia que a animação usou para representar as comunidades latinas, que é esse filtro alaranjado que Hollywood ama usar quando uma obra se passa em algum país latino, principalmente o México, dando a impressão de altas temperaturas, desolação e pobreza. E o pior, que nem dá pra dizer que tudo isso é birra da internet quando um dos personagens se chama literalmente Nachos. Parece que eles pegaram as únicas palavras em espanhol que conheciam para nomear os personagens, e tem até uma chamada Gordita. Tem uma que o nome dela é literalmente um palavrão em alguns lugares que falam espanhol, então os caras provavelmente não se deram nem ao trabalho de pesquisar, já que até o título tá errado. Eu não entendo muito bem de espanhol, mas aparentemente o certo seria Oigan Primos, e não Oiê Primos. Não me pergunte o porquê, foi o que os gringos disseram. E ainda tem outras coisas, como o nome da cidade, que é Terremoto Heights, que significa altura de terremoto, o que seria um desrespeito, pois é algo que já rolou bastante lá. O México passou por grandes infortúnios devido a isso, que já levou milhares a óbito por conta disso, e tudo isso com apenas uma abertura. Todos esses estereótipos em apenas uma abertura. E já foi o suficiente para causar todo esse alvoroço na internet. Além da equipe do desenho também não ajudar nem um pouco, falando sobre um monte de baboseira e até brigando com os fãs que discordavam deles, algo simplesmente inacreditável. Mas bem, isso não é um caso isolado, nem a primeira vez que a Disney se envolve em alguma polêmica racial, já que a Disney tem um histórico gigantesco envolvendo esse tipo de coisa, desde os menos óbvios até os mais escancarados e gritantes. Em alguns filmes até que bem famosos, como no caso de Peter Pan, em que a amiga do Peter, a Lily, pertence a uma tribo de nativos americanos, que ele e os irmãos Darling visitam em ponto do filme. A representação da cultura nativa americana é homogênea e estereotipada. Os personagens falam um jargão em vez da língua indígena real, fumam quantidades excessivas de tabaco para cachimbo, que até oferecem às crianças e cantam uma canção que muitos dizem ser bem ofensiva, chamada What I Made the Red Man Red, que significa o que faz o homem vermelho, vermelho. Enfim, e a gente ainda tá falando da Disney, uma empresa sempre supostamente à frente do seu tempo e que ama a diversidade. Pelo menos é o que eles dizem agora, já que não é algo que aparentavam no seu passado, como na A Dama e o Vagabundo, um filme clássico da Disney, que tem 2 gatos siameses com dentes salientes, olhos puxados e sotaques estereotipados do leste asiático. Eles são claramente uma caricatura racista. A entrada dos gatos é marcada inclusive pelo som de um gongo. O filme A Dama e o Vagabundo foi lançado somente 10 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, então foram inquestionavelmente influenciados pelos preconceitos persistentes daquela época, símbolo de um período em que qualquer elemento inequivocadamente oriental era recebido com um medo inadequado. É claro que eu tô pegando isso com base na opinião das pessoas fora do Brasil, já que esse tópico aqui não é muito debatido, e muito menos visto como um problema, já que os nossos contextos sempre foram bem diferentes dos de fora. Mas é algo interessante se notar esses detalhes que deixavam as pessoas estressadas com a Disney, acusando-as de preconceito. E o que não é novidade, e é algo que rola há um bom tempo já. Esses estereótipos oriental
também rolou em Aristogatas, um outro desenho da Disney, novamente com gatos siameses e com os mesmos trejeitos e comportamentos. Alguns até podem pensar que seja uma forçação de barra com a Disney e que são apenas alguns detalhes bobos, mas são tantos detalhes bobos que é até meio difícil não criar aquela pulguinha atrás da orelha, já que é algo que não é mostrado uma vez ou outra, é milhares, mas algumas vezes são meio escancaradas até demais, como por exemplo um filme inteiro que a Disney tenta esconder e fingir que ele simplesmente nunca existiu. O filme em questão é Canção do Sul, é um filme da Disney lançado em 1946. É um filme que mistura filmagem real e desenho. O filme conta a história de Johnny, um menino que passa suas férias na fazenda de sua avó. Lá, ele conhece o tio Remus, um escravo idoso e contador de histórias. O que já é meio estranho, mas vamos lá. O filme foi alvo de controvérsias e críticas desde a sua época, devido a questões problemáticas. A apresentação racial estereotipada, especialmente do personagem tio Remus, perpetua visões ofensivas e preconceituosas sobre personagens negros. Além disso, o filme romantiza o período pós-guerra civil nos Estados Unidos, ignorando a brutalidade da escravidão e minimizando os impactos negativos na comunidade negra. Outro ponto de discussão é a ausência de contexto histórico adequado, pois o filme evita abordar as profundas desigualdades e as lutas enfrentadas pela comunidade na época. O tio Remus é retratado como um escravo super feliz, bizarro. Devido às suas representações controversas, a Canção do Sul foi banido de lançamentos em DVD e streaming, levantando os debates até sobre sua preservação e a abordagem que a Disney teve de adotar em relação ao seu passado controverso. Aparentemente, hoje em dia esse filme estava disponível no Disney Plus, mas depois foi tirado, eu não sei de jeito ao certo. Mas enfim, de qualquer forma, a Disney é atolada com pequenas coisinhas desse tipo, e nem o Mickey escapa de ter um passado obscuro, já que muitas animações do Mickey têm um teor hiper problemático, mas por algumas serem ultra antigas, ainda dá para relevar por causa do contexto histórico da época. Mas tem uma que a Disney escondeu muito bem e que quase ninguém sabe da existência dela, que é no filme Fantasia, de 1940. Que é um filme, em desenho mesmo, musical da Disney, onde apresenta uma sequência de animações com música, protagonizado pelo Mickey Mouse. E o que acontece é que se você for assistir esse filme hoje em dia, provavelmente você não vai ver nada demais. Mas isso é porque uma das personagens e uma das sequências musicais do filme foi simplesmente apagada, que é essa personagem aí, uma centaura, eu acho que é assim que se fala, que é negra. Porém, ela tem trejeitos e é desenhada de uma forma muito estereotipada, e que, além dela só aparecer servindo a outras centauras brancas que aparecem em cena, linchando suas unhas, fazendo seus cabelos e esse tipo de coisa. E se por um acaso você pense que isso não é nada demais, a própria Disney reeditou o filme para apagar essa personagem, então é porque eles sabem que isso não pegou muito bem. A Disney é uma empresa complicada, com coisas muito delicadas, e apesar desse vídeo, eu não acho que essas coisas refletem a empresa como um todo. Não acho que essas coisas que aconteceram há muitos anos atrás, antes mesmo da minha avó nascer, defina toda a conduta da empresa. Eu acho que talvez essa nova pegada da Disney de tentar ser mais inclusiva, talvez até seja para compensar o seu histórico bizarro, ou só para fazer mais grana mesmo. O que eu sinceramente penso mais na segunda opção, sendo sincero. Enfim, é importante observar que essas representações foram criadas em épocas diferentes, quando as atitudes culturais eram distintas e a compreensão de racismo e acessibilidade cultural não era tão avançado como é hoje. No entanto, isso não justifica o fato de que algumas representações foram prejudiciais e dolorosas para certas comunidades. Nos últimos anos, a Disney tem sido mais consistente e consciente em relação ao seu conteúdo e tomando medidas para abordar erros do passado e evitar a perpetuação de estereótipos raciais. Eles adicionaram avisos de conteúdos em alguns de seus filmes mais antigos, reconhecendo o contexto histórico e acessibilidade potencial em certas cenas em alguns de seus filmes antigos, e a Disney também tem sido mais ativa na criação de conteúdo diversificado e inclusivo, com personagens e histórias que refletem uma ampla variedade de culturas e origens. Por exemplo, Moana, Coco e Encanto, que são exemplos de filmes da Disney que celebram a diversidade cultural de forma respeitosa. Mas, ainda assim, é insano como a Disney acerta com esses filmes e erra de maneira brutal com o Oia Primos. Então acho que eu definitivamente não tenho uma opinião sobre tudo isso. Por isso eu quero a opinião de você.
Me diga aí nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso, que eu acho que vai ser legal ver outras perspectivas sobre esse assunto. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.